É que a disputa não é Lula contra Flávio Bolsonaro, pura e simplesmente. A disputa é se o Brasil vai permanecer uma nação soberana ou se nós vamos ficar ajoelhados para interesses imperialistas neocoloniais vindos dos Estados Unidos. Eu acho que é exatamente isso que está em jogo na eleição do dia 4 de outubro, Amaral. Lula contra o Flávio Bolsonaro. Né? É o Lula e o Brasil, né, contra as ambições colonialistas do Donald Trump. Gente, veja, alguém poderia achar isso como exagero, como frase feita para criar embate político, como teoria da conspiração, mas vamos olhar os fatos. O Trump atuou nas últimas eleições na América Latina, desde que ele entrou como presidente nesse segundo mandato nos Estados Unidos. Foram 7 eleições na América Latina, nas 7 a direita, e ganhou com uma atuação direta do Trump. No dia seguinte da eleição da Colômbia, o próprio Trump deu uma declaração dizendo: meu próximo desafio é o Brasil. Então, veja, não somos nós que estamos dizendo, acusando o Trump de buscar uma interferência nas eleições e na democracia brasileira. É o próprio Trump, nesse caso, como réu confesso, dizendo: eu quero intervir no processo político brasileiro. E o que eu acho que a gente tem que colocar, e essa campanha vai ter que discutir isso, Amaral, é por que o Trump quer intervir. Não é por causa do Bolsonaro, não é pura e simplesmente por lealdade ideológica à extrema-direita brasileira. Te diria, inclusive, que esse é o assunto menor. O Trump quer interferir na eleição brasileira porque ele quer as terras raras, os minerais críticos do nosso país. Ele quer as riquezas do Brasil para processar lá nos Estados Unidos e gerar riqueza nos Estados Unidos. Isso não é segredo para ninguém. Por que ele interveio na eleição do Peru? Porque ele queria o cobre. Por que ele interveio na eleição da Bolívia e do Chile? Porque ele queria o lítio. E por que ele quer intervir na eleição brasileira? Porque ele quer os minerais críticos e as terras raras. Aliás, eu recomendo muito a todo mundo que seja do campo progressista fazer uma leitura atenta da Estratégia de Segurança Nacional e Política de Defesa dos Estados Unidos, publicada em dezembro do ano passado. Isso. Ali tem uma seção chamada Corolário Trump da Doutrina Monroe. Esse é um documento oficial do Departamento de Estado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Corolário Trump da Doutrina Monroe, onde eles dizem exatamente que a política para a América Latina será voltada a refazer a influência histórica, ou seja, a teoria do quintal, Doutrina Monroe, a América para os americanos, e mais que isso, de poder satisfazer a economia norte-americana com matérias-primas e minerais críticos que, num contexto de uma guerra fria com a China, eles não obtêm da China. Veja, o nosso lugar aí é um lugar estratégico. As terras raras, a gente fala muito de terras raras e às vezes isso fica abstrato. Terra rara é um mineral, né, que são minerais, melhor dizendo, de 17 elementos químicos que são essenciais para a produção de 2 vetores da economia do século XXI. Para impulsionar a economia digital, porque é com elementos de terras raras, com os ímãs de neodímio, que se faz a produção dos mais avançados microchips e semicondutores, que são a base do processamento de dados da inteligência artificial. E é através das terras raras que também se produz as placas fotovoltaicas de energia solar e as turbinas de energia eólica, que é a transição energética, que é o segundo pilar da economia do século XXI. Economia digital, IA e transição energética. E qual é o detalhe aí? A China tem 49% das terras raras, das reservas de terras raras do mundo. O Brasil é o segundo colocado com 23%. E olha que o Serviço Geológico do Brasil ainda não prospectou todo o território, pode ser mais. E os Estados Unidos têm menos de 1% das reservas. O terceiro colocado é a Índia com 7,8%, 1/3 do Brasil. Então, é isso que está em jogo, gente. Então, ele quer esses elementos estratégicos. O que o Lula disse? E aí é importante a gente entender por que a química acabou. Porque teve o momento da química. O momento da química foi o Trump querendo estabelecer uma negociação para que ele se apropriasse dos elementos de terras raras e dos minerais críticos do Brasil. O Lula negociou de uma maneira franca, aberta, dizendo: a gente vende terra rara para você, Trump. Vende para a China, vende para a Europa, para quem quiser comprar. Com uma condição: nós vamos processar e refinar no Brasil, agregar valor no Brasil, e a gente vende, como a China vende, como todo mundo vende. Só que com transferência de tecnologia e agregando valor no Brasil. E depois do governo brasileiro ter dito isso, que o Trump voltou a atacar e meteu mais 2 tarifaços em cima da gente.
Então, nós temos que entender o que está em jogo nessa eleição. O que está em jogo não é Lula contra Flávio Bolsonaro, pura e simplesmente. Até porque, se fosse, acho que a eleição seria bem mais tranquila, porque não há comparação possível entre Lula e Flávio Bolsonaro. De um lado, você tem a biografia da trajetória da maior liderança política da história do Brasil, do outro lado, você tem um meliante com uma ficha corrida gigantesca, que inclusive era plano B da família Bolsonaro. O plano A era o Eduardo. Só foi o Flávio porque o Eduardo se inviabilizou com a pataquada dele nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, se você perguntar para ele, olha, qual é o projeto dele para o Brasil, quer dizer, o que ele tem a dizer sobre o SUS? O que ele tem a dizer sobre educação pública? O que ele tem a dizer sobre agricultura familiar? O que ele tem a dizer sobre cultura? Ele não tem, ele é um candidato oco, é um deserto de ideias. Para Bolsonaro é isso. Nem os temas históricos da extrema-direita ele pode levantar. A extrema-direita sempre busca atacar a esquerda falando em corrupção. Ninguém acha que o Flávio Bolsonaro tem alguma autoridade moral para falar de corrupção? O cara do áudio do Vorcaro. A extrema-direita sempre usa o tema da segurança pública, o projeto Bukele. O cara era ligado às milícias do Rio de Janeiro. O que ele vai falar sobre crime organizado? Então, o que faz dessa eleição uma guerra e uma eleição muito difícil? Sabe? Então, há uma escalada. E vamos combinar. O presidente Lula, hoje, é o bastião de resistência a essa escalada no nosso continente. O Lula lidera, hoje, internacionalmente, o campo democrático e progressista na resistência às ambições imperialistas do Donald Trump. Isso, novamente, não somos nós, com o ufanismo que estamos dizendo. Foi a capa do New York Times no ano passado, dizendo lá, postando o Lula na capa e dizendo o único estadista que enfrentou Trump. Nós tivemos estadistas europeus que se ajoelharam. E com países mais poderosos, militar e economicamente, do que o nosso. Que o Lula falou aqui, não, eu não vou negociar a soberania. Então, é isso que está em jogo na eleição de outubro. Veja, não se pode duvidar de nada. Não se pode duvidar de nada do poder de fogo dessa turma, porque o que está em jogo é muito interesse. É o interesse nacional de um lado, o interesse colonial de outro, e muito interesse econômico também, né? Você veja que uma das exigências que os Estados Unidos colocou na mesa para o debate com o Brasil era não entrar no tema da regulamentação das Big Techs. É verdade. E aqui a gente tem que entender a questão para além do debate político que a gente faz no cotidiano, que é importante também. As Big Techs ganham dinheiro com isso. A rentabilidade net é 98% do faturamento da Meta no último ano foi por anúncios pagos, impulsionamento. Se você faz uma regulamentação e um controle, uma parte desses impulsionamentos é de arma, uma parte desses impulsionamentos é de sexualização, uma parte desses impulsionamentos está ligado a ódio político, a comunidades de ódio, uma parte desses impulsionamentos é fake news. Se você faz uma regulamentação e um filtro no que pode ou não pode ser impulsionado, né, e coloca, digamos, um limite para a terra sem lei, que virou o ambiente digital, eles pedem dinheiro também. Então, há um interesse econômico das grandes plataformas nisso, atuando para além do interesse político, e esse interesse político está ligado ao econômico. Por quê? Porque quem é que conseguiu barrar o PL da fake news lá em 2023, 2024? Quem é que conseguiu barrar? Foi a extrema-direita, acusando de censura numa coalizão que fez com as Big Techs naquela época. Então, esse é um pano de fundo que, não tenha dúvida, nos preocupa e vai estar colocado na agenda.